Esse caso dos pais que foram presos, foram condenados à prisão, tá, por educar em casa as filhas, né, fazer o chamado homeschooling, é um caso absurdo, não apenas pela situação em si, mas pelo que ela revela, né, pelo fato da decisão do juiz ter falado que as meninas não gostavam de sertanejo e de funk, então é um absurdo fazer educação em casa, não sei o que lá. Cara, é um absurdo sobre tantos aspectos esse caso que merecia um vídeo mais extenso sobre isso. Eu já estava há algum tempo para fazer esse vídeo, mas é um monte de notícia que aparece. Como esse é um caso mais teórico, é um caso que tem mais a ver com princípios libertários, né? Eu estou fazendo esse vídeo agora, mas é um caso que não tem absolutamente nenhuma lógica e mostra muito o que é a educação estatal. Eu tenho um vídeo que eu fiz no Visão Libertária, um texto do Marco Batalha, um texto muito bom, falando esse vídeo aqui, ó. Educação estatal funciona perfeitamente, né? Quem acha que a decisão desse juiz está atrapalhando a educação e coisa e tal, é porque não sabe exatamente o que é a educação estatal. É exatamente para isso, é para doutrinação, não é para outra coisa, não é para ensinar nada para ninguém, não é para doutrinar as pessoas a seguirem o Estado. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Espermatozoide Cotista, Estrago Democrático de Direito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso já era um absurdo há um tempo atrás e agora surgiram mais informações sobre quem é o juiz. É um ativista LGBTQ e coisa e tal. E não tem nada de errado em você ser a favor dos LGBTQ e coisa e tal. Eu acho que é uma posição política perfeitamente razoável e coisa e tal. Agora, a questão toda é que a impressão que dá é que justamente o que eles querem é a doutrinação em sala de aula, né? Uma das reclamações que ele falou é que as meninas não tinham acesso à educação sexual e identidade de gênero, esse tipo de coisa, que são coisas que muitos pais preferem mesmo que os filhos não saibam e que eu não sei se isso faz alguma diferença no futuro para a vida de uma pessoa, no final das contas. Eu entendo que qualquer pessoa que queira se especializar nessas áreas tem toda a liberdade de saber, aliás, tem toda a internet para pegar essas informações. Mas vamos entender o caso que aconteceu realmente, né? Isso foi há alguns dias, foi no final de abril desse ano. Aqui, ó, o pai e a mãe de duas meninas que ficaram fora da rede regular de ensino por 3 períodos letivos foram condenados por abandono intelectual. A decisão é do juiz de direito fulano de tal, que considerou que o ensino domiciliar adotado pela família não atendia às exigências legais da instrução primária. O que é um absurdo, né? Todo o currículo do ensino primário eles estavam seguindo, mas o que ele reclamou? Não tem ideologia de gênero, não tem a cultura popular, não tem a parte da doutrinação que o governo quer impor nessas crianças, né? A pena foi fixada em 50 dias de detenção em regime inicial semiaberto, suspensa por 2 anos. Eu acredito que seja sursi isso daqui, né? É difícil pena pequena assim ter cadeia de verdade, né? Com prestação de serviço à comunidade e a obrigação da matrícula e frequência das crianças em escola regular. Que coisa triste isso, tá? É lógico que é muito importante que as crianças estudem, é uma coisa fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano você estudar. Agora, achar que a educação na escola pública é uma coisa positiva, realmente isso não faz nenhum sentido, ao contrário, tá? Fazer um homeschooling bem feito, e aparentemente aqui era bem feito, havia um professor, eles contratavam professores para fazer o homeschooling das crianças, né? Aqui, ó. Segundo os autos, os pais deixaram de levar as filhas à escola desde o ensino fundamental. No período, as crianças permaneceram em educação domiciliar, com aulas ministradas pela mãe e por 2 professores contratados. Ou seja, isso é muito importante, tá? Porque é verdade que há um receio muito grande que você, ao autorizar o homeschooling, você vai acabar tendo crianças que vão receber uma educação muito básica, uma educação muito pobre, né? Que não é fácil você educar uma criança, é uma tarefa árdua, né? Nem todo casal tem tempo, disponibilidade de tempo e recursos para educar uma criança. Mas aqueles que têm essa possibilidade, se há essa possibilidade, por que não, né? É uma alternativa perfeitamente válida, né? Em defesa, a mãe afirmou que tem agido para contribuir com o reconhecimento do ensino domiciliar. A omissão, conforme o processo, persistiu mesmo após intervenções judiciais na esfera civil.
Ao analisar o caso, o magistrado destacou que a legislação determina que os pais são obrigados a submeter seus filhos ao ensino na forma regulamentada e que a única vigente a se enquadrasse no conceito de instrução primária sob pena de abandono intelectual, o que eu acho um absurdo. Eu não estou discutindo aqui que a lei brasileira não fala isso, tá? Infelizmente ela fala, é um absurdo. Já houve tentativas de aprovar emendas que permitam a educação domiciliar. Eu acredito que talvez num próximo governo mais à direita a gente consiga chegar nisso, mas a verdade é que pela lei brasileira atual é muito difícil mesmo, né? Veja, mais uma vez, a gente não está falando de não educar as crianças, elas têm que seguir todo o processo, todo o currículo que é esperado delas, né? Mas por que precisa ser numa escola pública? Por que precisa ser numa escola regular? Por que não pode ser feito via homeschooling, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter homeschooling, muita gente faz isso, tá? Também apontou a insuficiência do ensino oferecido no caso. Para o juiz, a educação ministrada às crianças ficou limitada à transmissão de conhecimentos técnicos e se afastou das leis de diretrizes básicas da educação nacional. Ao dizer que o que está falando aqui, olha só, diversidade cultural e contato com a realidade social. É muito engraçado isso, que muitas das pessoas que advogam pela escola, dizem que a escola é melhor do que o homeschooling, falam que é porque, não, porque a criança aprende a socializar na escola e coisa e tal. E a verdade é que muitas vezes a escola é traumática para muitas crianças, tá? Tem muito bullying, tem muita afetação, tem muita coisa errada na escola. Então eu não sei do que equivale esse aprendizado que esse pessoal se refere, né? Aqui, ó. Segundo observou, a mãe optou por utilizar suas filhas como objeto de uma luta ideológica, submetendo a uma modalidade de instrução não regulamentada. Seu juiz, o senhor não está fazendo a exata mesma coisa? Você não está submetendo a filha de outras pessoas à sua visão ideológica, à sua luta ideológica que você quer, né? Cuja efetividade e qualidade não tem métricas adequadas no ordenamento jurídico brasileiro? Tem sim. Tem sim, chama-se prova. Prova, você faz a prova e se você passa naquela prova daquela matéria, você está aprovado e pronto. Não tem, a efetividade é marcada dessa forma, né? Inclusive com eventualmente no vestibular ou no Enem mais adiante, né? Ao agir assim, violou frontalmente o contido no artigo 18 de não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ou seja, um absurdo essa decisão sobre qualquer aspecto. Aqui, ó, e o pessoal acrescenta aqui, ó, as meninas não ouviam funk nem sertanejo, né? Porque os pais preferiam ensinar música clássica e coisa e tal aqui. Um dos aspectos que mais me chamou a atenção no caso foi o fato de que as filhas do casal condenado leram juntas mais de 60 livros apenas em 2025. Aos 14 anos, a filha mais velha leu 32 livros, totalizando 6.146 páginas. Aos 10, a mais nova leu 30 obras, totalizando 2.502 páginas. Isso é mais do que um universitário lê no Brasil, né? Acredito mesmo que muitos doutores não leem tanto, e não se trata de ler bobagens. Entre as obras lidas encontram-se autores como Júlio Verne, Tolkien e a doutora Igreja Santa Teresina de Lisieux. A menina mais velha atingiu qualificação em língua inglesa, recebendo prêmios da escola Kumon, ou seja, falava inglês com qualificação, tá com um nível lá, eu não sei qual o nível exato, mas algum nível da escola. Quando você aprende língua estrangeira, você tem alguns níveis, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2, enfim. As irmãs têm aulas de latim, piano e canto coral, nas quais praticavam atividades comuns com outras crianças e adolescentes. Ou seja, havia sim contato com outras crianças, com outras pessoas, não era um homeschooling totalmente isolado, né? Segundo o depoimento de várias testemunhas, inclusive conselheiros tutelares, os filhos do casal encontram no próprio lar um ambiente de estudo que faria inveja a qualquer escola. Mesmo assim, um juiz da comarca local decidiu condenar o pai e a mãe dessas crianças à prisão por abandono intelectual. O magistrado aponta o fato de que as meninas não gostam de funk nem de música sertaneja, o que, segundo eles, indica uma atitude preconceituosa dos pais. E o fato do juiz gostar de funk e música sertaneja e não gostar de música clássica não é uma atitude preconceituosa dele com relação à música clássica, né? Eu trago para vocês de novo o que o próprio cara falou aqui. Olha só o que ele disse aqui. O juiz falou isso, assim, ó. Optou por utilizar suas filhas como objeto de uma luta ideológica sua, submetendo-as a uma modalidade de instrução tal. É exatamente o que o juiz está falando. O juiz está querendo que as meninas, que não são filhas dele, sigam a luta ideológica dele, imposta por um governo de esquerda, um governo de merda, de corruptos, pinguços, cuja última preocupação é a qualidade do ensino no final das contas, né? E aí o que está acontecendo agora é que o próprio juiz está sendo alvo de... Esse aqui são os pais, tá? Os pais das meninas, tá?
O próprio juiz agora está sendo alvo de um inquérito no CNJ para investigação. Por quê? Porque ele se manifestou nas redes sociais nesse caso. Esse caso aqui, isso aqui é a advogada dos pais das crianças falando, né, defendendo a posição dos pais, o que é direito dela fazer isso na rede social. O juiz entrou aqui e falou: há controvérsias, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, o próprio juiz se manifestando numa rede social sobre um caso que está sobre a alçada dele, o que é um absurdo completo, né? Aqui, ó, após a repercussão nacional da condenação de um casal de Jales, em São Paulo, por suposto abandono intelectual devido à educação domiciliar oferecida às filhas, o juízo que sentenciou a família se tornou alvo de denúncia no CNJ, né, na CNJ. A reclamação disciplinar foi expedida essa semana pela defesa por conta de ações do juiz nas redes sociais, né? O comentário publicado pelo perfil pessoal do magistrado em pronunciamento público que a advogada fez na rede social do Instagram. No vídeo, a advogada de defesa apresenta a versão da família, condenada em Jales. O juiz utiliza o espaço de comentários para publicar a frase "há controvérsias". Isso mostra claramente que o juiz tem partido. Juiz é para ser neutro, juiz é para ouvir um lado, ouvir o outro e tomar a decisão de forma neutra. Esse juiz tem ideia, ele tem o lado dele, né? Tudo bem, o cara é ativista LGBTQ, coisa e tal, e não tem nada errado com isso, mas dá para ver que é uma pessoa progressista. É um cara que quer impor essa agenda progressista para as pessoas, né? E aí que eu falo para vocês podem achar isso tudo um absurdo. Eu acho isso tudo um absurdo. Mas repare, isso não é nada fora do esperado, tá? Nesse vídeo aqui a gente explica o que aconteceu com essa educação estatal. Por que o Estado foi tão bonzinho de educar as crianças e coisa e tal? E, na verdade, isso surgiu na Alemanha, tá? Porque os alemães, em determinada guerra que teve lá na Prússia, não sei o que lá, o pessoal entendeu que os soldados que foram trazidos para a guerra não estavam defendendo os lords, né, os reis do país de forma adequada. Então qual que foi a ideia deles? Vamos treinar as pessoas desde criança, doutriná-las desde criança a amar o seu rei, a defender o seu estado, porque aí se a gente precisar usar elas em guerra, elas vão morrer por a gente. E funcionou. Por que você acha que a educação se tornou universal no mundo inteiro? Porque era para o bem da população? Faça-me rir, meu amigo, o Estado não faz nada para o bem da população. A educação existe para doutrinar as pessoas a favor do Estado e nada além disso. Aprender matemática, português e outras coisas, você aprende melhor por sua conta própria, em homeschooling ou na própria internet. A educação só serve para doutrinação estatal e nada além disso, né? Então, esse é o ponto que eu faço. É um absurdo o que está acontecendo aqui? É um absurdo, sem dúvida alguma, mas é o que o Estado quer. Felizmente, você já tem vários lugares no mundo em que a população conseguiu impor ao Estado a liberdade de você educar os seus filhos em casa, fazer o homeschooling. Aqui nos Estados Unidos isso é uma realidade, em vários países da Europa também. Na verdade, tem mais países que permitem o homeschooling do que não permitem o homeschooling, né? Por que os estados podem se dar ao luxo disso? Porque a verdade é que muito poucos pais têm a capacidade, têm os recursos financeiros, têm o tempo para educar os filhos em casa. Educar os filhos em casa é uma coisa complicada, você tem que ter recursos, tem que contratar professor. Então, os estados podem se dar ao luxo de permitir o homeschooling sem se preocupar em faltar doutrinação. Mas aqui no Brasil, a defesa desse pessoal de uma doutrinação estatal esquerdista é tão grande, eles têm tanta vontade de doutrinar a infância, que eles entram nesse negócio de proibir o homeschooling, né? Eu espero que a gente consiga reverter isso em algum ponto do futuro. Acho que é justo o homeschooling, acho que é justo você ter uma liberdade maior de educação, mas infelizmente o Brasil tem essa tendência terrível de doutrinação forçada, de achar que é bacana gostar de funk e música sertaneja. Eu não tenho nada contra quem gosta de funk e contra quem gosta de música sertaneja. Cada um gosta do que quiser, meu amigo. Eu não tô achando que rock pauleira, que é o que eu gosto, é melhor do que as outras músicas, não. É tudo a mesma coisa, no final das contas. Agora, as pessoas têm que ter a liberdade de construir a sua própria história, de ter as suas próprias preferências, de ter a sua própria educação. O Estado, se quiser ajudar nisso, ótimo. Agora, mais uma vez, o Estado brasileiro quer impor isso por meio da violência judicial. A justiça brasileira está entrando num buraco com essa brincadeira de fazer justiça social usando a justiça. Isso é um erro enorme. Espero que esse caso seja revisto. Espero que muito em breve tenhamos leis para permitir o homeschooling ilimitado no Brasil. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.